Olá pessoal, eu sou a doutora Fabiana Arruda e a gente está aqui no trabalho de desmistificar a psiquiatria. Se inscreva no canal, dê um likezinho e compartilhe. Hoje o assunto é interessante e bem procurado nas redes sociais, que é burnout. E vamos fazer uma abordagem do burnout da psiquiatria convencional e um olhar muito especial da minha amiga e parceira Cláudia Sintra, que tem uma visão muito mais ampla do que a minha. Claudinha, burnout. Então, essa doença ela já estava, né, trazendo já há alguns anos, mas muito restrita ao trabalho, né, a condições de trabalho. Então, dentro das pesquisas médicas, foram feito muito aquela coisa do desgaste. Então, por exemplo, se é professora, você não é só professora, você é professora, você tem que corrigir tarefa depois do expediente, você tem outras funções para aquela função, para aquele cargo professora. Então, estava muito restrito a isso. Mas após a pandemia, isso trouxe uma outra percepção, porque as pessoas estavam dentro da sua casa, trabalhando dentro de um contexto, tudo bem. Teve o exacerbar, né? Então, por exemplo, a professora precisou aprender da aula online, coisa que ela nunca tinha visto. Então, realmente intensificou. Só que as pessoas continuaram com o burnout. Então, o que a gente percebe dentro desse contexto? Uma frustração extrema. É a falta do que eu criei de expectativa para um resultado que eu olho e não vou conseguir. Ok, então a gente fazia muito isso na empresa, né? Por Sim. uma insatisfação, seja ela qualquer, pessoal, profissional ou com a empresa em si, a pessoa carregava uma sobrecarga emocional. E Sim. Aquilo ia adoecendo com sintomas que oscilavam de ansiedade, depressão, desgaste, estafa, ao ponto da pessoa não conseguir respirar. E a pandemia nos trouxe que o burnout não é só do trabalho. Não. Que isso pode acontecer em outras situações. Sim. Ao ponto de ter sido tema até de redação, ou de redações nas escolas, né? O burnout da mãe. Sim, né? Pelo da excesso, né, de funções para uma frustração X. Não estou conseguindo este resultado. E como que a sua visão sistêmica e familiar enquadra o burnout? Isso, todo esse movimento que está acontecendo? Então, para mim está muito interessante porque eu trabalho nas duas áreas, né? Eu trabalho com a terapia sistêmica física com a pessoa, unidade, né, indivíduo, e trabalho com a organizacional. Então, a gente vê que a organizacional era mais fácil de você ver porque você colocava uma culpa no excesso de trabalho. Mas quando você começa a entender que não é a profissional é aquele espelho que bateu e fala assim, agora eu não tenho mais chance de mudar de emprego, né? Mas você vê que as coisas são muito maiores. Então eu vejo muito e eu trabalho muito com essa palavra frustração. Frustração em quê? Do quê? Então, é a bendita expectativa que eu gerei, do resultado que eu tô tendo e que eu não consigo sair desse ciclo. Que eu não vejo uma solução, que eu não vejo Aparentemente uma solução. Não tem saída e eu tô presa naquilo ali. Sim, eu tenho uma cliente, né, recente que a crise de burnout dela veio de um ciclo repetitivo de um fim de casamento que ela não consegue sair. E ali eram muitas coisas, né? São muitas coisas de lealdade, de contextos familiares, até mesmo de uma expectativa que ela daria conta de se suprir e não. Então são relações que a gente tem que voltar a olhar para essa bendita palavrinha frustração. Então, olhar, dizer que o burnout sim ainda está relacionado a esse contexto laboral, de trabalho, mas me chama a atenção realmente isso, Cláudia, a frustração, as expectativas que eu criei dentro de um contexto, seja ele qualquer, e que eu adoeço sobre isso. Então, lembrar que o burnout sim é uma doença, tem tratamento, e se você por algum momento, em alguma situação, se sente que tem alguma coisa errada, procure ajuda, porque dentro das somatizações, né, você começa um adoecimento físico, e a gente tem que entender que determinadas doenças estão me trazendo comportamentos rígidos. Então, se eu estou com uma extrema frustração,
Qual é o pensamento que você ainda acha que você não deu conta? Esse pensamento eu acho bem interessante, que é eu crio uma crença de não ser boa, de não ser o suficiente, de não dar conta de sair disso e literalmente me ver presa dentro desse contexto, Sim. Cláudia, e a pessoa começa a sentir Sim. a falta de ar, o cansaço, o desânimo, a sobrecarga. São assintomáticas, né? Sim. Porque você tem que ver que, por exemplo, eu não consigo sair. Não consegue sair disso por quê? Você falou das crenças. As crenças são criadas na nossa infância. Sim. Né? Falas de mamãe, falas de papai, incompetência de uma forma não habilidosa dentro da escola. Né? E aqui a gente vai trazer o quê? Eu brinco e falo assim, enquanto a gente, como adulto de idade cronológica, não olharmos para as nossas dores infantis, a gente vai continuar trazendo doenças. Porque é a maior parte e mais fácil de ser vista. Porque enquanto eu estou terminando um relacionamento, eu estou terminando um relacionamento. Enquanto meu filho está lá na adolescência brigando comigo, eu estou achando que meu filho é que está errado. Mas não, esse processo é nosso. Então não tem jeito. Então lembrando aí, o processo é nosso, a responsabilidade dentro desse processo é nosso, porque naturalmente a gente tem uma tendência de culpar o filho adolescente, o trabalho, a empresa. Não é culpa, eu falo, é responsabilidade dentro daquilo que está acontecendo. Então olhe para isso, procure ajuda, tem solução e a vida pode ficar mais leve, seja ela a situação que você esteja passando. Muito obrigada, Cláudia. Grata a vocês. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like. Quanto mais informações, quanto mais a gente divulgar, mais pessoas a gente vai estar ajudando.